Olá, começa agora mais um Palavra do Professor. Hoje nós estamos em Brasília, na Procuradoria-Geral da República, e eu converso com o Subprocurador-Geral da República, Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. Dr. Oswaldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma grande honra poder falar para vocês e prestar essa colaboração aos estudantes, né? Doutor Oswaldo, a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais conscientes dos direitos delas. Isso tem aumentado a demanda no judiciário? Isso aumentou demais. Essa história é um pouco longa e eu espero que eu possa resumi-la de uma maneira eficiente. Mais ou menos em 1994, as pessoas que portavam o vírus HIV descobriram a possibilidade de judicializar suas demandas pelos medicamentos retrovirais. Eles eram, naquela ocasião, muito caros e a maioria deles ainda não tinha registro na Anvisa. E eles obtinham informação do exterior, especialmente dos Estados Unidos, da eficiência desses medicamentos. Então, eles se dirigiram naquela época, meados da década de 90, ao Ministério Público, e o Ministério Público, então, encontrou uma maneira de demandar perante o Judiciário a obtenção desses medicamentos, por força de determinação judicial. Então, abriu-se aí, naquela época, o fenômeno da judicialização. Começou com os retrovirais. Depois disso, aberta essa porta, embora eu considere que a questão dos retrovirais foi uma boa solução para o Ministério Público, começou então, abriu a porta a porteira, né, e a boiada passou. Começaram a haver pedidos que não tinham procedência nenhuma, como por exemplo, tratamento de vitiligo em Cuba, né, ou tratamento de retinose pigmentar em Cuba, cuja eficiência do tratamento era nenhuma, nula. E a saúde pública era obrigada a bancar a ida da pessoa para Cuba e com um acompanhante, e os resultados eram pífios, né? Então, a partir daí, as pessoas se dirigiram à justiça. Esse fenômeno ele foi se agigantando, de modo que, para você ter uma ideia, nós estamos em 2017, nos últimos 7 anos, 7 bilhões de reais do orçamento da União Federal em Saúde foram desviados de suas rubricas orçamentárias próprias para atender liminares de juízes que determinaram que o gestor de saúde propiciasse medicamentos ou procedimentos terapêuticos, uma boa parte deles sem autorização da Anvisa ou sem ter incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Ciência e Tecnologia, né? A Conitec. Talvez eu não tenha falado propriamente, depois eu vou me lembrar o nome certo da Conitec, o nome completo da Conitec. Vamos falar Conitec, que é mais fácil. A Conitec foi criada em cerca de 2011 porque esse fenômeno ganhou uma dimensão tão grande e ele estava desorganizando a execução orçamentária e financeira da saúde, não só da União Federal, como estados e municípios. Para você ter uma ideia, Flávia, o orçamento da saúde esse ano deve estar na faixa de 110 bilhões de reais. Mas hoje, estados e municípios colocam mais na saúde que a própria União. A soma de estados e municípios e mais a União Federal está em torno de 250 bilhões de reais por ano. Observe, R$1/4 trilhão de reais. E se você somar a medicina chamada suplementar, que é aquela medicina privada que você paga para o médico, etc, etc., e também os planos de saúde, esse número chega a R$500 bilhão de reais. Significa que é muito importante, é muito dinheiro e isso chama a atenção de todos os segmentos do mercado. E como é que um juiz decide se ele dá ou não a liminar, se ele concede o que é pedido pela pessoa? Olha, o juiz leva em consideração, em primeiro lugar, o artigo 5º caput da Constituição Federal, que diz que todos têm direito à vida. É óbvio que todos têm direito à vida. Eu também concordo, não há quem não concorde que todos tenham direito à vida. Portanto, com base nesse preceito constitucional fundamental, o cidadão se dirige por meio da Defensoria Pública, um advogado, pedindo um medicamento ou um procedimento que não se encontra na Relação Nacional de Medicamentos ou na RENASES, Relação Nacional de Procedimentos e Ações de Saúde, e o juiz dá. Só que, se não consta lá, em nenhuma dessas duas relações, não há orçamento para isso e muito menos execução financeira para isso. Mas o juiz dá porque ele considera que o direito à vida é fundamental. Ora, quando o juiz faz isso, dá uma liminar, sempre sob pena de prisão, o gestor, então o que ele vai fazer? Ele vai obedecer o juiz, porque
juiz a gente obedece. Ele vai retirar de alguma outra rubrica orçamentária aquele dinheiro para atender aquela demanda. E vai retirar, a gente não sabe de onde. Você imagina então que, para citar um exemplo bem claro, alguém consiga um liminar para receber um medicamento que custe R$50 mil por mês. Medicamento que não está autorizado pela Anvisa e não foi incorporado pela Conitec. O gestor de saúde recebe aquilo e, bom, vou tirar de onde? Ele vai tirar de onde pode. E isso pode significar a morte de outras pessoas, numerosas pessoas. Você imagina que, tirando esse dinheiro, ele pode tirar do combate à disenteria e, portanto, dezenas de crianças morram por conta disso, ou de dinheiro da vacinação, porque o gestor de saúde não vai peitar o juiz, ele vai obedecer. Então esse é um grande problema. Esse fenômeno, como eu disse, começou em 1990, na meados da década de 90, foi ganhando uma dimensão tão grande que o próprio Ministério Público e a magistratura começou a perceber que as coisas não são bem assim, né? Que o direito público subjetivo à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição, quando fala em universalidade, integralidade, daí porque não pode faltar nada para a pessoa que necessita de resolver algum agravo de saúde, e gratuidade, na própria letra da Constituição, e esse dever do Estado, ele é formulado mediante políticas públicas. E aí tem a grande vírgula. Quem faz as políticas públicas é o Congresso Nacional, não é o juiz. É o Congresso Nacional que vai dizer com todas as letras para onde vai o dinheiro da saúde quando ele vota o orçamento da saúde. Ou é o Congresso Nacional, ou são as Assembleias Legislativas no Estado, ou as câmaras de vereadores nos municípios, né? E daí, lá dentro, se dá a execução orçamentária e financeira, e tem que ser obedecida, né? O problema é que quando um juiz ele atravessa, com base no direito à vida, essa organização, ele está ignorando algumas coisas que, com o tempo, o próprio legislador percebeu por conta do volume de judicialização que ocorreu, o volume de demandas que ocorreu em relação a procedimentos e medicamentos, e ele já fez alguma coisa. O legislador, em 2011, alterou a Lei 8080 de 1990 para incluir um artigo dizendo que é vedado ao gestor de saúde dispensar, pagar, aplicar qualquer verba para aquisição de procedimentos de saúde terapêuticos ou medicamentos que não têm autorização da Anvisa e que não tenha sido incorporado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde. Lembrei o nome da Conitec quase inteiro. Muito bem, isso está desde 2011. Ademais, o próprio Código Penal foi alterado para estabelecer uma pena pesadíssima. No artigo 273, em seus parágrafos, ele diz que quem entregar, colocar à disposição, ele usa uma série de condutas ali, medicamentos não autorizados pela Anvisa ou pelo órgão competente, a pena é de 10 a 15 anos de reclusão para qualquer um. Então, sob o ponto de vista legislativo, nós temos o caminho certo para atender o princípio da integralidade. No entanto, nós ainda temos problemas com juízes que continuam dando liminares baseados no direito à vida sob o argumento emocional de que, na minha vara, esse sujeito não vai morrer. Agora, é uma situação realmente difícil, né? Porque muitas vezes uma pessoa chega ali, ela depende daquele tratamento para poder se curar, para poder garantir o direito à vida, mas é um tratamento muito caro. Como fazer aí essa equação de conceder um tratamento muito caro em prejuízo de outros baratos, mas que podem salvar muitas vidas? Essa é a escolha de Sofia. E quem tem que fazer isso não é o juiz, é o médico, é o gestor de saúde. Compete ao gestor de saúde e ao planejamento de saúde feito, inclusive, pelos conselhos municipais de saúde, conselhos estaduais de saúde e Conselho Nacional de Saúde, que tem pessoas da sociedade civil, né? Esse planejamento de saúde é que diz para onde o dinheiro da saúde vai, né? E, portanto, a questão do drama pessoal do promotor público, do procurador da República ou do juiz é uma coisa que não pode interferir na organização, na elaboração orçamentária e na execução financeira da saúde.
A lei diz com todas as letras, né, que esse direito público subjetivo ele tem que ser mediante formulação de políticas públicas. As políticas públicas estão aí, estão na lei, né? E, no entanto, isso continua acontecendo porque as pessoas, quando elas visualizam ali quem pede e fala assim, olha, se eu não tomar esse medicamento, se eu não fizer esse procedimento, eu vou morrer depois da manhã. O juiz poderia responder, se eu tirar 50 mil reais para você comprar esse medicamento da saúde pública, eu não sei quantas pessoas vão morrer. Então é o visível pelo invisível, né? Portanto, eu acho que, a minha opinião, eu tenho defendido isso, é que quem tem que fazer a escolha de Sofia é o médico. Em última análise, às vezes o gestor de saúde nem é médico, mas é o médico. No caso de um acidente de um ônibus, por exemplo, em que tenha 20 pessoas precisando de UTI e o hospital só tem 10. Quem é que decide quem vai para as 10 pessoas? É o juiz? É o promotor? É o médico que vai fazer a avaliação da possibilidade de salvar o maior número de vidas com aqueles 10 leitos de UTI. No entanto, o que está acontecendo, né, é isso. Agora, é bem verdade, eu devo acrescentar, que a magistratura e o Ministério Público estão fazendo um esforço muito grande para que juízes e membros do Ministério Público possam tomar decisões mais técnicas em relação ao assunto. Depois da audiência pública ocorrida no Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução sugerindo a que todo tribunal, e boa parte deles já tem, criassem um NAT, Núcleo de Apoio Técnico. O NAT é um núcleo em que, quando o juiz recebe uma demanda dessa, o certo é ele, primeiro, ouvir a autoridade contra a qual é movida a ação. Depois que ele recebe a resposta da autoridade, que vai falar sobre tudo isso, orçamento, execução financeira, etc, etc., ele vai ouvir esse núcleo de apoio técnico, composto por médicos, farmacêuticos, biólogos e outras pessoas qualificadas para isso. E aí ele pode dar uma decisão liminar abalizada. Isso já está acontecendo e já está havendo um refluxo em relação a essa questão que envolve medicamentos e procedimentos não autorizados. Eu quero deixar bem claro que advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público têm dever de entrar na justiça pedindo medicamentos e procedimentos que já estão autorizados e que o gestor de saúde não dá. Uma boa parte da demanda hoje é por isso. Às vezes você tem lá um medicamento, o SUS é obrigado a te dar o medicamento, ele está incorporado, ele está na Anvisa e no dispensário não existe. Aí sim, você vai entrar com toda a razão. Isso não é objeto da controvérsia, né? O objeto da controvérsia são procedimentos e medicamentos que não estão incorporados ou não estão na Anvisa. Eu gostaria de explicar qual é a diferença entre a Anvisa e a Conitec. A Anvisa é o órgão brasileiro que define o que pode ser consumido no Brasil em termos de medicamentos, procedimentos, cosméticos, tem uma série de coisas que a Anvisa vê. Se ela autoriza, qualquer um pode utilizar no Brasil. O serviço público e a iniciativa privada. A Conitec é um pouquinho diferente, ela é uma especialização. Como o serviço público é um grande comprador de remédios, então criou-se a Conitec para fazer uma avaliação dentre os remédios já autorizados para a Anvisa, qual é que ela vai comprar, o que é mais eficiente, o que é mais econômico, o que oferece maior acurácia e maior eficácia no tratamento. E aí ela pode escolher entre várias marcas e várias fórmulas para dizer, o SUS vai dar esse remédio para esse agravo, né? E aí essa diferença é muito importante saber, porque às vezes um medicamento que você pode comprar numa farmácia, ele não é dado pelo SUS, porque o SUS já fez um exame e escolheu um medicamento melhor ou mais eficiente para atender a população. E qual é a porta de entrada para o cidadão que precisa de uma ação na justiça para ter o direito à saúde garantido? Olha, hoje a principal porta de entrada é a Defensoria Pública Estadual e a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública ela tem as suas limitações, porque ela não pode atender pessoas que não sejam, vamos dizer assim, juridicamente pobres, ou que não possam comprovar que os custos de uma determinada ação colocariam ela numa situação de vulnerabilidade. Então, se ela é pobre, ou se ela conseguir provar que uma ação vai torná-la economicamente vulnerável, ela pode ir na Defensoria Pública. Se a pessoa tem mais dinheiro, contrata um advogado. Pode ir também ao Ministério Público nesse tipo de ação.
embora o Ministério Público só atue de forma mais coletiva, né? Então ela tem todos esses caminhos para judicializar a questão de prestação de dispensação de medicamentos ou prestação de procedimentos e terapias de saúde. E nesse caso, é direito administrativo, é direito civil, como é que é? É interessante, né? Eu estava dizendo que eu considero que direito existem grandes ramos. Aliás, que são, para mim, falar em ciência do direito, eu dividiria entre direito constitucional, civil, penal, processual penal, tributário e administrativo. O resto é derivação. Então você vai ver dentro do direito, fala em direito do consumidor, para mim, é um ramo do direito civil. Você vai falar direito educacional, direito ambiental, direito sanitário, que nós estamos falando aqui, é um ramo do direito administrativo. Então, se você acha que fazer especializações é mais eficaz para o ensino, então está ótimo. Agora, dizer que querer dar, por exemplo, ao direito sanitário o mesmo estatuto do direito administrativo não é possível. Um é gênero, outra espécie. Então, eu divido assim, em grandes gêneros, que são esses 5 ou 6 que eu falei, e cada um deles você vai encontrar subdivisões. Por exemplo, direito financeiro, né? Direito, pode ser, tem um pé no direito, ali esqueci de um também, que é o direito trabalhista, né? Esse também eu diria que é um dos pilares da estruturação do direito como ciência. Então, nós estamos falando aqui de direito sanitário. Na verdade, o direito administrativo merece essa especialização do direito sanitário porque as controvérsias que envolvem hoje a saúde, elas têm uma dimensão muito grande. Eu acabei de dizer para você que saúde na economia é algo que está na faixa de R$500 bilhão, né? E as controvérsias, elas se apresentam de diversas formas, desde no âmbito privado, em que um cidadão que contrata um médico particular quer mover uma ação de responsabilidade por dano material ou moral contra o médico, a ação do Ministério Público, por exemplo, que vai discutir com o gestor de saúde se ele está aplicando corretamente as leis, a Lei 8080, a Lei 8.142, a Lei Complementar 141, de forma a tornar mais eficaz, eficiente e legal a sua gestão. Então você vai encontrar isso tudo num arcabouço que nós podemos chamar de direito sanitário. Agora, o direito ele é muito imbricado, né? Você veja, nós temos a chamada saúde complementar, que são as instituições sem fins lucrativos e que possuem certificado de entidade de beneficência e assistência social, que prestam serviços complementares ao SUS, são as famosas Santa Casas, né? Então você vai encontrar ali também um ramo de estudo que é como é que se dá a participação complementar na saúde pública e quais são as vantagens de ser previdência complementar, como por exemplo ter isenção de contribuição social e aí entra direito tributário. Não tem como focar num só. É muito difícil focar. Agora, o senhor mencionou a questão da audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal. O que ficou definido ali? Não ficou definido nada, e nem poderia ser de outra forma. Foi uma grande exposição de ideias. Chamou a atenção da magistratura. O relator foi o ministro Gilmar Mendes. Ele, na verdade, naquela ocasião, ele tomou conhecimento, o Supremo tomou conhecimento e a nação inteira tomou conhecimento, dada a repercussão, porque dezenas de pessoas prestaram depoimentos lá, pessoal técnico qualificado, Ministério da Saúde, organizações não governamentais, o próprio Ministério Público e a Fiocruz, autarquias de saúde, universidades, o meio acadêmico, todos foram lá para expor a questão da judicialização da saúde. O resultado disso foi que a magistratura tomou consciência da gravidade que é a questão da saúde e a questão que a judicialização estava provocando em relação àquilo que eu disse que é a desorganização da execução orçamentária e financeira da saúde. É óbvio que o Supremo jamais poderia dizer para toda a magistratura não deem liminares, mas pediu à magistratura ter uma maior atenção no exame do confronto entre o direito à vida e o direito público subjetivo à saúde de um lado e as políticas públicas que foram formuladas para garantir esse direito que está na própria Constituição, né? E também atender
e respeitar o Congresso Nacional, que faz as leis, a Lei 8080, a Lei 1142, a Lei 8080 foi diversas vezes modificada para tentar minimizar esse problema. Mas ainda assim, passado quase 10 anos dessa audiência pública, nós vamos encontrar ainda um grave problema de desvio, né, dessas verbas orçamentárias. O próprio ministro Ricardo Barros recentemente foi à imprensa para dizer que nos últimos 7 ou 8 anos, o acumulado só federal, não estou falando estadual e municipal, foi de 7 bilhões de reais desviados de sua dotação orçamentária, de sua rubrica orçamentária, para atender liminares. Ele não disse se é liminares de produtos que devam ser fornecidos ou que não devam ser fornecidos, mas mesmo assim é um número bastante expressivo. Doutor Oswaldo, só para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, é possível evitar a judicialização da saúde? É uma tentativa que todos os setores envolvidos já estão empreendendo. Eu acabei de dizer para você, antes da nossa conversa começar, que o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, tem uma experiência exitosa para evitar a judicialização que eles denominaram de mediação sanitária. A mediação agora está no Código de Processo Civil. Ela chega a ser... Os juízes ainda não se acostumaram com ela, porque diz que o juiz tem que chamar primeiro a mediação antes de dar início ao processo. Isso ainda não está acontecendo, mas vai acontecer. De forma que qualquer controvérsia, antes que ela seja judicializada, ela deve ser objeto de uma mediação ou de uma conciliação. O Ministério Público de Minas Gerais lá em Minas Gerais são 77 regiões, micro-regiões sanitárias. Ele foi em todas elas, durante 2 anos, reuniu todas as pessoas interessadas daquela micro-região, médicos, servidores da saúde, defensores públicos, sociedade civil organizada, todo mundo falou assim, quais são os problemas de saúde aqui? Aí todo mundo falou, teve reunião que durou 9 horas e todos chegaram a um acordo. E aquilo foi um salto qualitativo na gestão de saúde daquele município, porque as pessoas elas tinham um alto grau de litigiosidade e na medida que elas se conhecem, trocam as ideias e firmam compromissos, as coisas melhoram bastante. Eu acabei de dizer para você que o CNJ tem algumas resoluções que estimulam a mediação, criou um núcleo de assistência técnica nos tribunais para tentar informar melhor os juízes para as suas liminares, né? Existe, hoje, a academia tem trabalhado intensamente no estudo da judicialização, já existem livros sobre judicialização, com soluções para minimizar a judicialização. Então, é um fenômeno que, no meu modo de ver, já atingiu o seu pico e começa a decrescer, né? Porque na medida em que você convence, demonstra para uma pessoa que tem uma demanda que ela pode ser atendida de uma forma ou de outra, ou mesmo não pode ser atendida, né? Que as coisas se resolvem, né? É lamentável, né, que nós vivamos num mundo em que nós não possamos garantir a vida de todo mundo. O que eu acho curioso, o que eu queria chamar a atenção de vocês, é o seguinte: quando é saúde, judicializa. Mas morrem mais pessoas no Brasil de acidente de trânsito ou vítimas de violência, são 50 mil brasileiros baleados por ano, e nem por isso ninguém judicializou nada sobre segurança pública, exigindo do Estado segurança para ele. Eu exijo um remédio para mim, mas não exijo segurança na minha esquina. Eu não judicializei a segurança pública. E a segurança pública mata, a ausência de segurança pública mata tanto quanto a ausência de medicamentos especiais ou de alto custo, né? E por aí vai. Nós temos que encontrar uma equação de bom senso entre esse tipo de demanda, que é fundada num direito público subjetivo garantido na Constituição, e a possibilidade que o Estado tem, por meio de formulação de políticas públicas, de atender essas demandas. E eu penso que é função da pessoa ter essa firmeza, né? Para encerrar, eu vou contar um caso para você que é muito interessante. Nós estávamos, no final da década de 90, formulando o primeiro manual de medicamentos excepcionais, na época chamava medicamentos excepcionais de alto custo. Hoje se chama componente especializado da atividade farmacêutica.
são só nomes. E nós estávamos tentando mostrar para os colegas que eles não podiam entrar o tempo todo com ações que estavam desorganizando. Eu não sei como, estávamos o grupo de trabalho estudando, entra um cidadão aqui na Procuradoria, era outro prédio então, e diz que é presidente de uma sociedade de patologia. Disse um nome que eu não me lembro mais, e trouxe uma mulher com ele. Essa mulher estava esquálida, e ela era vítima dessa patologia. E ele foi, olha, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é para matar essa mulher, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, bom, tive maior cuidado, ela só quer sentar e tal. Eu falei, olha, eu lamento, nós estamos aqui fazendo um trabalho para mostrar, e aí é que eu digo que a pessoa tem que ser firme, para que esses medicamentos excepcionais, eles só possam ser dispensados depois de eles serem examinados pela Anvisa, na época não existia nem Conitec, né? E que sejam incorporados. Ah, mas aí essa moça aqui que o senhor está olhando do lado vai morrer. Eu falei assim, olha, eu não, morrer todos nós vamos. Eu espero que ela não morra tão breve. Mas eu também fico pensando nas pessoas que eu vou tirar o dinheiro para atender e que elas vão morrer. Ela eu estou visualizando. Agora, as outras eu não visualizo. Eu não sei quantas pessoas vão morrer porque eu desloquei um dinheiro que estava previsto para elas para uma outra pessoa. Aí ele saiu de lá batendo porta, né? E os meus colegas falaram assim, Oswaldo, você é maluco? Você falou isso na frente dessa mulher? Eu falei. É isso que tem que ser feito, né? Você tem que fazer a escolha de Sofia. Na verdade, eu não tive que fazer a escolha de Sofia. Eu só mostrei que alguém tem que fazer essa escolha de Sofia. E quem tem que fazer, em última análise, é o médico. E na ausência do médico, é o gestor de saúde, é o secretário de saúde. Ele que tem que executar financeiramente o orçamento. E lembrem-se, o orçamento é uma peça que é construída democraticamente. São os nossos representantes na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional que votam. Eles é que estão decidindo, ou seja, somos nós que estamos decidindo para onde vai o dinheiro da saúde. Se os nossos representantes decidirem que todo o dinheiro da saúde vai ser para comprar medicamentos que foram feitos lá na Suíça e que o Google diz que é bom, então tá bom. Democracia é isso. Mas não é isso que eles dizem, eles são responsáveis. Eles fazem o orçamento da saúde observando o Plano Nacional de Saúde, o Plano Estadual de Saúde, o Plano Municipal de Saúde, e é amplamente discutido. O que eu não concordo hoje é que, por uma penada, o Poder Judiciário possa ignorar todos esses fatos e subverter uma execução orçamentária e financeira, né, cujo resultado não é bom, porque eventualmente você está salvando aquela vida, daquela pessoa que fez a demanda. Mas você não sabe quantas você está matando. Essa que é a decisão difícil, né? Essa que é a escolha de Sofia. Doutor Oswaldo, agradeço muito a presença do senhor aqui no Palavra do Professor. Ok. E eu tenho certeza que esse é um assunto polêmico, né? Eu tenho passado por enormes discussões sobre isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do que eu quis passar. E eu quero encerrar dizendo que é um prazer muito grande poder colaborar com vocês e ampliar o conhecimento das pessoas um pouquinho mais no direito sanitário. Bom, o Palavra do Professor de hoje fica por aqui. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até lá!